Hoje, 20 de outubro, é o dia da osteoporose, uma data que serve de alerta, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, 15 milhões de brasileiros convivem com osteoporose. 50% das mulheres e 20% dos homens, isso é uma estimativa, vão sofrer uma fratura causada pela doença depois que completarem os 50 anos. Já pensou, gente? É o risco que a gente corre? Atenção que essa reportagem pode mostrar para você que a doença é prevenível. Então, o que a gente pode fazer para evitar? Vamos ver a reportagem. O compromisso é sagrado. Dona Eunice faz musculação como parte do tratamento para a osteoporose. O fator genético teve um peso grande no diagnóstico, já que as mulheres da família têm um longo histórico da doença. A família da minha mãe, todos têm osteoporose e eu já sabia que uma hora eu ia apresentar os sintomas da osteoporose. A aposentada já sabia que os riscos seriam grandes, só não imaginava que a doença viria tão cedo. Jamais imaginava que fosse pré-menopausa. Foi algo que realmente me surpreendeu, tanto a mim como a minha médica. A doença é muito mais comum entre as mulheres. Para cada homem que sofre com osteoporose, 3 mulheres apresentam a doença que é silenciosa. Por isso mesmo, a maioria dos pacientes só recebe diagnóstico depois de sofrer algum tipo de fratura. Segundo esta médica, especialista em reumatologia, o ideal para a população em geral é fazer um exame de forma preventiva. Para as mulheres, a partir dos 65 anos e a partir dos 70 para os homens. A gente faz a densitometria óssea, que é um exame que vai ver a qualidade dos ossos. Obviamente, a gente vai fazer alguns exames laboratoriais, então de sangue, para investigar se existe alguma causa, alguma doença que está causando a osteoporose, então é importante também a gente fazer essa investigação laboratorial. A osteoporose enfraquece os ossos de tal forma que uma simples queda pode ter consequências muito graves. Aumenta o risco de morte, né? Por isso, cuidados básicos são tão importantes. A gente cai muito dentro de casa, né? Então eu costumo orientar muito tirar tapete, tomar banho ou com chinelo de borracha, colocar apoios de mão pela casa. Sempre que for se trocar sentada. Tomar cuidado, na madrugada às vezes a gente levanta para ir ao banheiro e é esse momento que a pessoa cai, então sempre ter uma luz acesa. Às vezes a gente falando assim parece uma bobagem, mas é exatamente nesses momentos que as pessoas caem e fraturam um fêmur, quebram um braço e daí é um problemão, né? A médica recomenda exercícios físicos e boa alimentação como parte do tratamento para quem já tem a doença e também como forma de prevenção para quem quer evitar. Exercícios de impacto ajudam para fortalecimento ósseo, uma alimentação equilibrada em cálcio, ter uma vitamina D adequada também contribui bastante, além do tratamento medicamentoso que vai ser imposto diante de algumas particularidades, né, da pessoa e da doença. Gabriel é educador físico e reforça os benefícios da musculação feita de forma correta. Diferente de outras atividades, como corrida, salto, ele não tem o risco de fratura, né? O que acontece muito. Às vezes a pessoa nunca fez exercício, quer fazer alguma atividade física e tem uma fratura por estresse pelo aumento do impacto, né? A musculação não tem, porque a gente controla as amplitudes, a carga, a intensidade minuciosamente para que essa pessoa consiga ter esse fortalecimento da massa óssea e ter esse benefício, né? Dona Eunice é prova viva de que a receita funciona. Ela conta que até o médico se surpreendeu com os bons resultados. Há um ano atrás, ela estacionou, como a nível de fêmur direito e esquerdo, eu tive um ganho de massa óssea de 7%. Não só eu fiquei surpresa, como também o meu médico também ficou surpreendido. Que bacana, dona Eunice. A gente segue ao vivo aqui no estúdio com a Anne Camila, ela que é nutricionista, vai bater um papo com a gente. Obrigado pela presença, viu? Eu agradeço. Por que o convite. afeta mais as mulheres, então, a osteoporose, Anne? Porque é comum que no climatério há um declínio do estrogênio, começa a diminuição. Então, os ovários, até chegar na menopausa,
ele para essa produção. E o estrogênio, ele que dá suporte para os nossos ossos. Então, ele atua no metabolismo ósseo. Então, as mulheres precisam sim cuidar muito da alimentação. A médica até falou sobre isso, né? Sobre algumas dicas de alimentação. Você, como nutri especialista no assunto, o que você indica para a gente conseguir prevenir, conseguir evitar? Bom, eu sempre incentivo a gente fazer dos alimentos o nosso remédio. Por exemplo, pequenas porções do seu dia. Como a couve, em 100 gramas de couve tem 100 miligramas de cálcio. Nossa, que beleza. E qual é a quantidade ideal para nós? Por faixa etária, mas para mulheres é 1.000 miligramas por dia. O copo de leite de 200 ml tem 250 miligramas de cálcio. E aí a gente inserir isso aos poucos e sempre fazer aquela rotatividade, nunca comer sempre a mesma coisa. Aí também está presente cálcio nas castanhas, avelã, feijão branco. Então, de vez em quando, a gente adora um feijão carioca, né? Fazer um feijão branco, né? Variar um pouquinho, que essa é uma das leis da nutrição. A gente tem que fazer sempre esse rodízio. Ô, Anne, é comum a gente falar, eu vou procurar um nutricionista ou uma nutri, aquela pessoa que faz academia, que é mais forte e tal, de repente é mais jovem. Tem procurado bastante pessoas de mais idade, os consultórios de nutricionistas, para de repente mudar realmente a saúde? Olha, eu acredito que a gente está nesse caminho, tá? Então, tanto a medicina, a nutrição, a gente está caminhando para a longevidade. Antes da doença chegar, porque realmente a osteoporose é difícil a detecção, assim, pelos exames sempre está ok. Então, a gente precisa sempre estar incentivando e está aumentando sim a procura. É importante, como você falou, usar o alimento como um remédio. Né? Que é algo natural. Exatamente, porque senão depois tem que ficar suplementando. E às vezes a gente olha para o alimento e fala, eu não estou com vontade de comer. E aí, castanha, só quando é um petisco. E por que não, né? A gente comer um pouquinho por dia. Um espinafre para variar um pouquinho os verdes. O brócolis também é bem rico em cálcio. Os laticínios, queijo, dá pra gente ir colocando aos pouquinhos. Mas também tem que ter um cuidado com a deficiência de vitamina D. Então, ir ao médico, fazer exames de sangue para ver se precisar suplementar. A vitamina D é só com o alimento ou tem que tomar alguma coisa? Depende, vai muito da genética. A gente tem no alimento, sim, precisa do sol. Para quem fica muito em ambiente fechado, é difícil ter uma vitamina D boa, né? Então, precisa de suplementar. E a vitamina D ajuda a absorção do cálcio. E tem um mito que as pessoas falam assim, eu não vou procurar um nutri ou uma nutri porque vai dar uma dieta lá que eu não vou conseguir seguir. Hoje vocês estão adaptando bastante, né, a realidade de cada paciente, né? Muito, eu chamo de dieta flexível, que é pegar o que esse paciente gosta de comer e ajustar, ensinar quantidades, porque isso é um mito, achar que vai tirar tudo que eu gosto de comer. Não, exatamente, gente. Vai ficar chata a minha dieta, é assim, né? É óbvio que ultraprocessados nunca a gente vai incentivar, porque é ele o grande causador de várias doenças, né? Uma desbiose, que até inclusive desbiose é um dos fatores também de risco para a osteoporose. Então assim, né, gente, você vai poder comer uma bobeirinha de vez em quando, mas tem que seguir o que o especialista fala, porque é prevenção. Não é simplesmente o shape que vai ficar legal, eu preciso ficar magrinho, eu preciso ficar isso. Não, é a sua saúde que está em jogo, é longevidade que nós estamos falando. Exatamente. Anne, obrigado, pela participação. Obrigada a você, Sempre muito bom obrigada, conversar com quem é especialista, viu?